dia, bom dia! Estamos de volta em mais uma manhã. Estamos quase chegando na Páscoa. Deixa eu deixar retinho aqui. Eu senti de trazer algumas coisas das cartas de Cristo para vocês, tá? E a gente pode fazer isso aí amanhã. E ali da carta 1, só para vocês entenderem que o que Jesus fala é muito interessante. Ele vai falar sobre um momento de iluminação dele no deserto. E amanhã a gente vai ver isso aí, tá? Hoje a gente vai finalizar um curso de amor aqui. E aí depois a gente veio. A gente vai só um pouquinho aqui. Né? E aí, bom dia, como é que vocês estão, minhas gatas? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, meu olho parece estar com uma cor diferente. Parece que eu botei um filtro de cor de olho. Gente, que filtro é esse? Tô brilhando. Ave Maria, agora não vai dar pra trocar, senão eu vou ter que finalizar a live. Eu vou ficar brilhando aqui a live inteira, tá? O meu olho tá da cor normal, só que parece mais claro e brilhoso, ó. Vocês estão... Ai, então hoje vamos brilhar, tá bom? Hoje vai ser assim, hoje eu tô que nem Puxa, me fugiu até o nome da pedra. Não, deixa então. Vamos embora. Vamos de brilho hoje, de brilho. Ai, ai. Gente, todos os dias pessoas novas entram lá no grupo nos 40 dias no topo da montanha com Cristo. Ai, meu Deus, virei água. E eu acho isso muito maravilhoso e muito incrível. E eu fico muito feliz com isso, porque é um trabalho que ele não acaba quando termina as lives, né? Esse trabalho da Quaresma eu sinto que é um trabalho também que ele não acaba quando terminam as lives. São trabalhos que eles têm uma continuidade no mundo espiritual. E aí eles continuam reverberando para sempre. Eu não vou tirar eles nunca das redes sociais. Se alguém tirar, tirou, né? Então é isso, meus amores. Bom dia, boa madrugada, dona Gabi. As meninas, bom dia. Gabi, boa madrugada. São 3 da manhã aí, né, amiga? Bom, gente, vocês vão ter que conviver com o meu brilho. Fazer o quê? Não tem como eu trocar agora, eu acho. Será que tem? Deixa eu ver. Ah, bom, mas deixa eu brilhando. Já que era pra ser assim, então que seja assim, né? Chegar a conhecer. Foi sem querer que eu botei a mão aí no botãozinho. Chegar a conhecer. Agora estás te aproximando do estágio de compreensão em que podes reconhecer que não foi algum tu separado, nem alguma espécie sem forma que em algum momento no tempo escolheu expressar o amor em forma física, e sim deu início a essa experiência da vida humana. Começas agora a ser capaz de compreender que foi Deus quem fez essa escolha. Isso é maravilhoso para os estudantes de um curso em milagres. Por quê? Porque eles são contra o ego. O pessoal do mundo espiritual é contra o ego. Que ódio desse ego, que ódio. Ah, porque eu tenho que acabar com o ego, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Gente, não tem como algo ser fora de Deus ou algo acontecer sem que ele saiba.
sem que ele autorize. Você acha que se uma folha não sai, não cai de uma árvore sem ele saber, você acha que então o filho dele ia se imaginar separado, ia manifestar um ser separado, ia criar um mundo separado, ia manifestar um mundo separado, e ele não ia ter nada a ver com isso? Sério mesmo? Que tu pensou algum dia que isso fosse possível? Entende? A gente tem que parar de ser ignorante, de ser dogmático e experimentar Deus, cada um por nós mesmos. Gente, eu não fico assim o tempo todo em conexão com a consciência de Deus ou com a consciência crística. Eu me tornei essa consciência. Então, tudo que eu vou experimentando aqui é essa consciência se experimentando. Mas tem alguns momentos em que o ego, ele não desaparece, tá? Ele só sai de lado e deixa a centelha trabalhar. Tem alguns momentos em que o teu humano é acionado e aí vem a resposta da consciência. E tem alguns momentos em que às vezes eu só tô dirigindo tranquila, indo para algum lugar sem pressa e de repente eu sinto o sentir de Deus sobre alguma coisa. Entende? É assim que acontece. O problema de quem ainda não chegou, de quem ainda não despertou a consciência crística, é que eles pensam que é algo anormal. Essa é uma boa palavra. Eles acham que quem não conhece a consciência crística, quem não acessa, quem nunca experimentou, quem não despertou, não sabe o que é. E aí imagina e julga de uma forma muito ignorante, porque realmente não sabe o que é. A consciência crística desperta em você, ela substitui a tua consciência anterior, só isso. Antes você era assim, pensava assim, agora você é assim, pensa assim. E eu vou dizer uma coisa pra você. Não vai ser tão diferente assim quanto você pensa. Sabe por quê? Porque desde que você nasceu nessa vida, em todas as vidas, você já acessa. Você veio para isso. Então, para você, não vai ser uma grande surpresa. Vai ser um grande evento, vai ser um momento assim de êxtase, vai ser um momento de paz, de sabe? De nossa, era isso o tempo todo, sabe? Mas com o tempo e com as vivências, aí você vai ficar um tempo assim flutuando. Mas depois você vai, essa consciência, ela vai se acoplando em você. Conforme você vai agindo de acordo com ela vai se acoplando em você. E passa a ser o teu estado natural. Você é assim. E por isso é tão complicado o relacionamento depois disso com as pessoas que se relacionavam com você antes disso. Elas vão sempre esperar que você seja e reaja daquela forma. E você não é mais assim. Por isso que muitos de nós acabam mudando relacionamentos. Às vezes afetivo, às vezes de trabalho, às vezes de cidade, às vezes de local de moradia. Não é necessário essas mudanças, mas muitos vão sentir essa necessidade de mudar, porque a vida deles não estava em coerência com aquilo que ele é, né? A minha separação foi uma coisa dessas, né? Eu fui muito além na espiritualidade e eu esperei o meu ex-marido, ele fez todo o caminho das palestras do professor Hélio Couto, fez tudo. Precisou de ajuda espiritual durante o trabalho dele.
O professor Hélio Couto enviou 2 vezes ajuda espiritual. Na época eu ainda não sabia o que fazer para ajudar. Eu fazia o que eu podia, mas eu não me sentia confiante o suficiente para que eu pudesse ajudar. E aí ele recebeu essa ajuda, mas quando a situação que o atormentava deixou ele mais em paz, ele simplesmente se afastou. E eu não. Eu disse, eu só paro quando eu chegar, quando eu despertar. E quando eu despertei foi que aí que eu comecei mais ainda a trabalhar. Né? Aí que eu nunca mais parei, porque eu precisava avisar os meus irmãos que eles são o Cristo. Eu precisava compartilhar o que eu descobri, de uma forma que a pessoa experimente. Porque se eu te disser que tu é o Cristo, tu não tem consciência do que é isso, porque tu não despertou. E eu não falo isso de forma alguma para menosprezar, mas é porque eu também não tinha consciência do que era isso até despertar. Eu podia imaginar, eu podia sonhar, eu achava que era Jesus Cristo, que eu ia ficar que nem Jesus Cristo. Eu achei que eu ia ficar que nem Jesus Cristo. Vou dizer para vocês, eu pensei que quando eu despertasse a consciência crística, a consciência do Cristo, eu ia ficar que nem ele. Bem igualzinho. Eu ia ficar igual a ele. Eu pensei isso, eu pensei que era assim. Mas imagina se fosse, gente. Porque a consciência crística, ela é a tua consciência. E Deus quer se experimentar através de cada um de nós de uma forma única. Então imagina se todo mundo virasse igual a Jesus Cristo. Não tem lógica se a gente for pensar, né? Se a gente usar o nosso raciocínio lógico, a gente vê que não tem lógica isso. Mas na nossa crença, na nossa ilusão, a gente pensa, Jesus Cristo é só Jesus Cristo, é o único Cristo. E aí, se eu vou despertar a consciência dele, eu vou ficar igual a ele. Porque a gente viu nele a expressão perfeita da consciência crística. A gente não fica igual a ele, tá? A gente já é igual a ele. Só que cada um de nós tem uma parte da consciência crística que a gente trabalha. A parte da consciência crística que a gente acessa. A parte da consciência crística que a gente veio para expressar. Por exemplo, eu não vim para ressuscitar mortos. Eu não sei se é autorizado a mim ressuscitar mortos, por exemplo. Eu não faria isso, porque eu não vejo lógica nenhuma em fazer isso. Ele fez porque ele tinha que trazer aquele milagre para que as pessoas vissem que ele realmente era o Messias. Agora imagina se eu saio por aí ressuscitando mortos, você sai por aí ressuscitando mortos, aí tira toda aquela mitologia em relação a Jesus. E não é essa a intenção do despertar. A intenção do despertar é que a gente tenha um exemplo de uma vida exemplar, que é a de Jesus Cristo, que a gente desperte e acesse a mesma consciência, trabalhe a parte dessa consciência que cabe a nós trabalhar, e é isso. E vá ajudando os irmãos a acessarem também. Esse é o objetivo, tá? Não tem outro objetivo, é esse. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. É esse o objetivo. Então, o objetivo da consciência crística é isso. Hoje eu acredito que eu tenha falado para vocês nesse momento com muita sanidade, com muita tranquilidade, de uma forma fácil de vocês terem esse entendimento. Foi ou não foi? Me respondam, por favor. Interajam aqui, que eu sei que vocês ficam só ouvindo. Não sei nem se vocês estão aí, se vocês estão dormindo, porque é de madrugadinha, né? Mas é isso, então, que eu queria dizer para vocês, que a consciência crística,
ela se torna o teu estado natural. Você não vai se sentir especial, você não vai se sentir com poderes mágicos. Isso aí você já tem, poderes mágicos você já tem hoje, você só não sabe que tem e não usa, tá? Mas sim, você tem poder sobre tudo e sobre todos. Por que que você tem poder sobre tudo e sobre todos? Porque você se torna o mais bonito do parquinho, o filho preferido de Deus? Não. Porque você sabe que você é o seu irmão. E você tem poder sobre você. E sabendo que você é o seu irmão, você tem poder sobre o seu irmão. É só por isso. E por que que você tem poder sobre você e sobre o seu irmão? Porque você sabe que você é Deus. Que é tudo uma coisa só. Aí desmistifica aquela história de Deus ser o velhinho do porrete. Todos somos Deus, tudo é Deus. Cada coisa que existe tem Deus. Só existe porque é partícula de Deus, essa xícara, esse café. Eles são Deus. Só tem Deus. Não tem nada fora de Deus. Nós todos estamos dentro de Deus. Então tudo é Deus. Entende? Só que quando a gente entende Deus como sendo ou o velhinho da nuvem, ou uma energia superior que a gente não tem como acessar, aí tu não consegue mesmo saber a verdade. Tu não consegue acessar a verdade, não porque ela tá guardada de ti, escondida de ti. Tu não consegue acessar a verdade porque tu não aceita que ela é como ela é, só por isso. Ai, Ana, mas então por que tu é professora de um curso em milagres, de um curso de amor? Por que tu traz essas coisas? E por que tu diz que as pessoas que estudam esses livros não te aceitam, na sua grande maioria? Eu vou mudar essa crença, tá? Essa é uma crença minha que eu vou mudar, então. Já que eu tô percebendo ela aqui. Mas inicialmente eles não me aceitam porque eles não aceitam que um tenha despertado. E eles não. Eles acham que o caminho é uma busca infinita, que não se chega. E que todos são os receptores, cada um com a sua mensagem. E aí não aceitam que alguém chegou e diga, ó, o caminho é por aqui, é assim que se chega. Então não chegou. Não chegou. E existe um fim da busca, sim. Existe um ponto de chegada, sim. E como eles não chegaram nesse ponto de chegada, como eles não despertaram essa consciência, eles não aceitam. Só isso. E o que eu faço? Nada. Eu os abençoo. Sei que um dia eles vão chegar. Se não for nessa vida, vai ser na próxima. E a gente vive em paz. Eu estava falando com a Josi essa semana passada justamente sobre isso. Ela olhou para mim e ela disse, nossa, Ana, é difícil, né? Você ter o poder e não usar. Aí eu disse para ela, não. Se fosse no ego, era difícil. Se fosse no ego, era difícil porque eu não aguentava ver a pessoa sofrer. No ego, me doía ver a pessoa sofrer. E eu não aguentava. E eu iria interferir. Mas hoje, eu alerto a pessoa, eu busco acordar a pessoa para que ela aceite ajuda. É que ela nem sabe como eu posso ajudar. As pessoas nem sabem o grau de ajuda que elas receberiam se aceitassem ajuda. Elas nem sabem, elas não têm nem consciência do que é isso. E não é curando a tua ferida ou o teu braço que dói. Isso acontece, mas não é isso que um Cristo desperto faz. Ele acaba com o sofrimento para sempre, se tu deixar. E isso é o meu livro.
que vai ser lançado se eu co-criar direitinho, se for vontade da divindade, porque, gente, a gente não tem vontade nem de co-criar as coisas, porque a gente sabe que tem que ser no momento certo, aí tu não quer nem interferir na vontade divina. Porque se o livro chega antes do que deveria, entende? Não dá. Ele tem que chegar no momento certo. Tudo tem que ser no momento certo. Eu soube que eu só podia publicar os vídeos há 2 anos atrás sobre consciência crística. Eu já venho gravando há 6 anos. Mas eu não podia vir a público. Por quê? Porque eu ainda estava no meu processo. Aí há 2 anos eu já estava desperta. Fazia 3 meses. Foi em março, abril, maio, junho. Abril, maio, junho, julho. Foram 4 meses depois que eu despertei, que eu comecei a publicar os vídeos de consciência crística. A partir de você, vemos que não é Jesus, que não só Jesus teve acessos de consciência. Sim, e você tem, gente. Você só não sabe o que é. O legal é que o dia que você despertar, você vai passar tipo um filme, assim. Na hora que você tá lá no despertar, porque não é um instante. Pode, que nem o Osho demorou uma noite inteira, né? Ele acessou, aí ele foi pro parque e ele ficou lá até amanhecer. E ele não estava em meditação, ele estava no processo. Quando você, para mim, eu nem sei quantas horas demorou. Eu fui em casa e ele também foi em casa, no quarto dele, o Osho. Só que eu não saí pra floresta depois, até porque eu nem sabia onde é que tinha floresta lá onde eu morava. E na minha casa não tinha árvores, né? Só tinha pátio. Você, durante o processo, ali onde você está despertando a consciência crística, você vai experimentar, vai ver todas as vezes que você acessou nessa vida. Pode ser que alguns vejam de outras. Eu vi todas as vezes que eu acessei nessa vida. Passou assim como um filme, sabe? Como flashes. Foi bem, bem interessante isso. E sempre me foi dito desde o começo que o que é para mim é para todos, né? O que é para mim é para todos. Então eu posso falar o que aconteceu comigo, porque vai ser o que vai acontecer contigo também. Pode mudar alguns detalhes, com certeza. Mas o que eu vi, aonde eu fui, os lugares que eu conheci, quando eu despertei, vai ser para ti assim também. Entende? Vai ser para ti também assim. Por quê? Porque é a mesma consciência. Só que depois, na forma de trabalho, ela vai se expressar através de ti. Você vai deixando ela se expressar. Como você vai deixar a consciência crística se expressar? Através do relacionamento com os teus irmãos. Por isso que eu digo para vocês, isso vai vir no livro 2. É uma coisa até você despertar. É uma coisa até você despertar. É uma orientação. Todas as orientações que vocês têm dos mestres iluminados é porque você não despertou. Então, é a orientação até você despertar. A orientação depois que você desperta é diferente, não é aquela. Não é sentar em meditação. Não é olhar para dentro. A orientação depois que você acessou a consciência crística é compartilhar em relacionamento. Eu vou até anotar isso aqui, gente, porque é importante. Ou vocês anotem ali, me mandem para eu não esquecer. Porque isso é muito importante, né? Deixa eu pegar minha agenda aqui. Ai, gente, tá acontecendo uma coisa comigo que fazia tempo que não acontecia. Eu tô com várias agendas. E isso pra mim não é legal, porque isso me desorganiza. Só que aqui eu tô em cada lugar e fico recebendo, aí eu tô cada vez com uma agenda diferente. Tenho que começar a levar minha agenda. Então, assim, orientação pós-despertar. Antes, meditação, sozinho, olhar
para dentro. Dá pra fazer um carrossel disso, né? Depois, compartilhar em relacionamento. Viu que vocês estão aqui em casa, né? Vocês estão aqui em casa. Estou fazendo a live, quem sabe fazer ao vivo. Né, gracinhas da minha vida? É bem isso. Então, a orientação de todos os iluminados que você lê é até você despertar. É para quem ainda não despertou. E eu vim com o propósito de quê? Te despertar, fazer com um protocolo para que tu desperte, prático, de 150 dias. Recebi o livro 2, que é como você sustenta, que é o que eu venho fazendo há 2 anos. Eu mesma estou aprendendo isso. E o que é para mim é para todos, o meu aprender a sustentar a consciência crística vai fazer com que você consiga sustentar. E o terceiro passo, que provavelmente vem esse ano que vem, que é a iluminação de 100%. Qual é a diferença entre um e outro? Ainda não sei, porque eu ainda não iluminei de 100%. Então, como é que eu vou falar de um negócio que eu ainda não sei? E eu vejo pessoas falando sobre a iluminação de 100% que não se iluminaram, que leram algum lugar sobre alguma coisa, né? Então é isso. Talvez eu chegue lá e eu descubra que eu já estava iluminada de 100%. Que aquele dia que me foi mostrado que é a iluminação, eu me iluminei. Talvez eu perceba isso. Porque aquele dia que me foi mostrado que era iluminação, eu senti a iluminação. Eu vi o meu corpo de luz descendo sobre mim. Aconteceu isso. Que é aquilo que eu digo, que encurta o cabo e aí desce a tua centelha. Desceu a minha centelha sobre mim, aconteceu. Isso. Tá. Então pode ser que eu já esteja iluminada de 100% e eu ainda não esteja em relacionamento com isso e aí eu ainda não esteja manifestando. Pode ser também. Quando eu tiver esse acesso, eu conto para vocês. Por enquanto, o que eu posso falar é sobre a consciência crística, que é onde eu estou, onde eu manifesto, onde eu me relaciono, aonde eu compartilho. Isso eu posso falar. A minha experiência na consciência crística, o meu conhecimento, como viver com essa consciência na forma humana, no teu trabalho, nas tuas relações. E sim, você por um tempo vai oscilar, você por um tempo vai recair, você vai sofrer ataques espirituais, mas é outro ser que está ali. Não é mais aquele pobre pequeno pecador. Não é mais aquele que se sentia indigno de entrar no reino dos céus. Não é mais aquele que se sente pequeno diante do mundo, diante das pessoas, diante das situações. Não é aquele que se sente vítima das coisas, não é aquele... Gente, eu tô me fazendo carinho, olha que coisa. Não é aquele que se sente pequeno diante da vida, das situações, que acha que a vida faz dele o que quer. E ele reage à vida. Ele passa a ser o operador da vida. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você passa a ser o operador da vida, o criador de tudo, você aceita tudo como é. Olha que incrível. Você aceita tudo como é. E você vive em paz, mesmo tendo momentos extremamente desconfortáveis. Esses momentos passam, eles se moldam, eles
eles são trocados. E você é outro ser. Na verdade, você é o seu ser como você sempre foi. Deu para entender ou foi muita viagem? Vão falando aí, se ficou claro, se deu para entender, ou se o teu coração entendeu, como é que foi aí para você, tá? Vão falando, porque eu preciso ter essa devolutiva, porque enquanto a gente está ao vivo, a gente consegue ter essas conversas, tá? E eu vou organizar um presente para vocês pro mês que vem, no Zoom. Quer dizer, eu não sei se no Zoom dá para usar PowerPoint, eu acredito que sim. Eu vou mexer aí para ver se dá, vou descobrir, porque eu tô descobrindo os negócios. Ou no YouTube ou no Zoom eu vou fazer uma live ou umas aulas, provavelmente vou fazer uma para cada evangelho, pra gente ver nos evangelhos apócrifos o que Jesus fala. E esse é um trabalho historiográfico que eu vou fazer para vocês. Então, aí eu vou me botar nessa empreita de novo. Aí eu não paro de me botar em empreita. Vocês viram que em novembro finalizou os 40 dias no topo da montanha. Aí teve os 7 dias de alto amor. Aí agora a quaresma. Então eu fico sempre me botando em empreita. Agora eu tô me botando uma empreita de trazer para vocês um conhecimento dos evangelhos apócrifos. E eu quero ver o que o meu amado e querido Leandro Carnal fala sobre isso. Porque ele é um historiador, um pesquisador que eu admiro. Porque o Carnal, ele só traz as fontes, ele não emite juízo de valor. Ele só traz questões, ele tem um método bem dialético de trabalhar. E eu acho isso muito bonito. Eu acredito, sem saber, que ele não teve as experiências de consciência crística, mas pelo conhecimento científico que ele tem e pela metodologia dialética que ele utiliza nas pesquisas e nos cursos, que eu já fiz alguns cursos com ele, inclusive eu queria fazer o doutorado na PUC em Porto Alegre para ser aluna do canal, porque eu acho ele coisa mais fofa do mundo, né? Eu adoro o Leandro Carnal e eu admiro o Leandro Carnal. E tem muitos outros no mundo, filhos de Deus, que eu admiro, entendeu? E isso é tão legal, porque é uma admiração por cada coisa que a pessoa está expressando. Por exemplo, esse fim de semana eu estava falando, eu fui tomar um café com uma amiga, e aí a mãe e o pai dela estavam em casa, e aí eu tomei café com eles. Ela foi embora e fiquei tomando café com eles. E como eu os admiro. Olha que legal isso, tu poder admirar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas expressam, é tão bonito. Estou lendo o livro do Osho e me lembrei do que você sempre diz. No livro diz, a menos que conheça a verdade de seu ser, nunca sentirá grande bênção da vida. Não sentirá. Você nunca será capaz de transbordar de contentamento só pelo fato de existir. Sem conhecer, né? Mas tu vê que ele fala tudo como vai ser quando tu despertar. E ele fala como que é. Sabe por que a gente escreve tantos livros? Por que Osho escreve? Por que outros iluminados escrevem? Por que o professor Hélio Couto traz as palestras? O professor Hélio Couto tem a intenção de te botar na real dura do mundo, tá? E dizer, sai daqui, porque é assim. Essa é a missão do professor Hélio Couto. O Osho, ele vem trazer alguns prazeres do que é a vida do desperto, mas ele não te dá o caminho, vai por aqui. Mas ele faz o que com você? O que os iluminados fazem com a gente? Eles trazem o conhecimento do que é a realidade, do que é a verdade. Eles trazem esse conhecimento para que tu experimente em pequenas doses. E experimentando em pequenas doses, um dia você acessa.
Um dia, algum nível, alguma dimensão, você acessa. Então, o que tudo isso é aquilo que Jesus fala aqui no curso de amor, que esses iluminados fizeram explosões aqui no mundo para ir destruindo as paredes da ilusão. É isso que os iluminados fazem. Explosões para destruir as paredes da ilusão. Os estudantes de um curso de amor vão para 2 caminhos, normalmente, tá? Eles se juntam... Meu Deus, a gente ganhou um monte de balão. Eles se juntam a essas explosões, então eles voltam para o mundo, e aqui dentro do mundo, eles vão ajudando a destruir as ilusões. 2, que é o meu caminho, que eu ainda não conheço ninguém do curso de amor que faça isso. Pode ser minha ignorância, pode ser porque eu não procurei, pode ser, né? Mas eu não conheço. O 2 é aquele que despertou, que acessou e que aí, de fora, acena para os que estão dentro e diz, ó, se tu quiser vir, eu posso te puxar pela mão, posso te ajudar. Mas de fora. Então, pelo que eu vejo, são esses 2 caminhos, tá? É isso. Eu nunca vou falar uma coisa que te encaixote de novo. Nunca. Eu nunca vou falar algo que a tua crença já acessou. Eu sempre vou falar uma coisa que o Cristo em ti concorda e o teu ego muitas vezes vai discordar ou vai achar bem esquisito. Porque é com ele que eu falo, não é com o teu ego. Eu falo com o Cristo em ti. O Cristo em ti reconhece tudo que eu tô falando, sabe que é verdade. Queimei minha língua. E acessa. Gente, já foi 1 hora de live e a gente nem começou o texto, né? Ave Maria. Chegar a conhecer. Vamos lá, só mais um pouquinho, então, tá? Oi, Simone. Oi, gata, que saudade, minha linda, gostosa. Que amiga mais gata, essa minha. Toda malhada, coisa mais linda. É dona da Fit Store. Stop. Chegar a conhecer. Agora está te aproximando do estágio de compreensão em que podes reconhecer que não foi... bom dia. Agora estás te aproximando do estágio de compreensão em que podes reconhecer que não foi algum tu separado, nem alguma espécie sem forma, que em algum momento no tempo escolheu expressar o amor em forma física, assim como deu início a essa experiência da vida humana. Começas agora a ser capaz de compreender que foi Deus quem fez essa escolha. Repetimos, né? Mas é interessante isso. Tratava-se do Criador fazendo uma escolha. A resposta da criação foi o universo, que é uma expressão do amor de Deus, uma expressão da escolha de Deus, uma representação da intenção de Deus. Digo que só agora começas a aproximar-te de um estágio em que podes compreender isso. Mas o que quero dizer em realidade é que só agora começas a aproximar-te de um estágio em que podes saber que teu ser interior, em teu ser interior, que essa é a verdade. Digo isso porque apenas agora és capaz de chegar a conhecer a verdade sem recair em velhas ideias de que tu não tiveste nenhuma escolha, nem assunto ou de recair em velhas ideias de culpar Deus por tudo que aconteceu a partir dessa escolha. Digo isso porque só agora começas a estar pronto para escutar que tu e Deus sois o mesmo. Para ouvir que, quando que Deus fez uma escolha,
Não estou dizendo que tu não a fizeste, estou dizendo que uma escolha foi feita na mente única, no coração único, e que essa escolha foi tanto tua como de Deus. Tililim. Tu dá toda a volta para voltar para o teu ser e saber que cada pensamento, cada sentimento e cada escolha tua também é de Deus. Foi uma escolha feita em unidade. Foi a escolha de todos a favor da vida eterna e da vida de expressão contínua. Foi a escolha em favor da criação, pois a criação é a expressão do amor. O coração de Deus é o centro do universo, assim como teu próprio coração é o centro de teu ser. A mente de Deus é a fonte de todas as ideias, assim como a tua mente é a fonte de tuas ideias. Detenhamo-nos novamente por apenas um momento antes de abandonar essa morada do passado, no passado para sempre, naquilo que deu errado com a expressão do amor de Deus. Deu errado, entre aspas. Bora lá. A criação na forma teve um ponto de partida. Essa é a natureza de tudo aquilo que vive na forma. Tem um ponto de partida, a partir do qual cresce até alcançar a sua plenitude. A criação na escala em que Deus cria produziu o universo, ou, na verdade, muitos universos. Esses universos cresceram e mudaram, decaíram e fluíram, se materializaram e se desmaterializaram em ciclos naturais do processo de criação, que, uma vez começando, não tinha fim e, portanto, estava sempre criando de novo. E assim também é contigo. Uma vez que tu passou a existir, tu está sempre criando de novo. Cada expressão do amor de Deus, sendo Deus, continuou a expressar o amor através da expressão de sua natureza, que era de Deus. O que aconteceu no caso dos seres humanos foi uma desconexão da vossa verdadeira natureza, que por sua vez causou uma desconexão em vossa capacidade de expressar o amor, que por sua vez causou uma desconexão em vossa capacidade de conhecer a Deus, porque não conheceis a vós mesmos. Entendeu? Esse seria o erro da criação. Mas a criação não tem erros. A expressão de tua verdadeira natureza nunca deveria ser difícil, sem alegria, nem cheia de medo. Mas não podes imaginar quão criativa foi a empreitada do ser humano. Se podes por um momento imaginar-te como um ser cujo todo e qualquer pensamento se tornou manifesto, como talvez possas visualizar ao lembrar de teus sonhos, nos quais qualquer coisa pode acontecer sem que precises fazer nada, para depois tornar-te uma forma que, para expressar-te, dependia daquilo que pudesses fazer com o corpo humano. Então, podes imaginar o processo de aprendizado que se seguiu. Se tua realidade fosse igual à realidade que experimentas nos sonhos, acaso não vês que terias que aprender a respirar, falar, andar de maneira parecida com um bebê que aprende a fazer essas coisas? E que essas coisas eram atos amorosos de um universo amoroso, um processo de aprendizado cheio de amor? Um processo de aprendizado que foi conhecido, escolhido por ti, da mesma maneira como foi conhecido e escolhido por Deus, porque tu e Deus sois um. Talvez te perguntes, se o que eu digo é verdade, como poderia Deus desconectar-se de si mesmo? Aquilo de que Deus não poderia desconectar-se é da verdade da natureza do ser de Deus, que é amor. Aquilo que Deus não poderia desconectar-se é a verdadeira natureza da criação, que é o amor. O que Deus efetivamente teve que fazer, o que tu efetivamente tiveste que fazer para viver em uma natureza inconsistente com a natureza da qual Deus não poderia desconectar-se, foi desconectar-se de Deus.
Como Deus era o centro de teu ser, era impossível desconectar teu coração e continuar vivendo. O que podia ser desconectada era a tua vontade, ou em outras palavras, tua mente. Assim, como é a tua natureza o que poderia ser desconectado é a tua mente. Assim como é de tua natureza respirar oxigênio e não respirar oxigênio é, portanto, incompatível com a tua natureza, um estado de medo é incompatível com Deus. O julgamento é incompatível com Deus. A servidão ou a falta de liberdade é incompatível com Deus. Deus sempre soube contra o que tua mente escolheu rebelar-se. O fato de que a criação é perfeita. Tua mente, sendo de Deus, estava restrita pelos limites de aprendizado do corpo e escolheu rebelar-te contra o aprendizado que era necessário para chegar ao tempo de plenitude, de um ser capaz de expressar-se na forma, sem nunca reconhecer que isso apenas atrasava o aprendizado que tinha que ocorrer para libertar-te dos limites contra os quais lutavas. Deus viu e sabia que a luta constante para ser cada vez mais rápido, o impulso ansioso, passional e excessivo de cada ser para cumprir o seu propósito, como o impulso de explorar o oceano antes de saber nadar, ou o impulso de explorar novas terras enquanto ainda se acreditava que a terra seja plana, era compatível com a natureza do homem, mesmo embora o medo, a luta gerados por essa impaciência fossem incompatíveis com Deus. Portanto, o que Deus poderia fazer? O que a criação faz com uma tempestade que está se formando no horizonte, surgida das condições atmosféricas perfeitas para gerar essa violência? O que para gerar a sua violência, o que vós, que sois pais, fazes com uma criança que é impaciente demais, brilhante demais, ansiosa demais para aprender devagar e amadurecer grandemente? Retireis vosso amor? Nunca. Deserdais? Raramente. O que fazeis é reconhecer a impossibilidade de impor a vossa vontade, e devido a essa impossibilidade reconheceis que deveis soltá-la. Vossa decisão também foi a decisão de Deus. Olha só, cheguei a ficar toda arrepiada. Então a gente, como crianças birrentas, sendo Deus num corpo, nos sentimos aprisionados, e essa ansiedade de expressar fez com que a gente nós nos tornamos incompatíveis com a nossa real identidade, com Deus. E aí Deus nos soltou para que a nossa mente pudesse manifestar de acordo com isso. Deus deixou. Ao seguir pelo caminho da intenção original de Deus, tu te rebelaste contra a concepção original de Deus, a concepção que é o padrão da criação. No entanto, tua rebeldia não era contra Deus, embora tenhas considerado assim. Tua rebeldia não foi permitida, mas mutualmente escolhida, tu e Deus junto. Da mesma maneira que, como pai e mãe, chegaste a ver que não podes lutar contra a natureza de um filho independentemente de quanto ela seja diferente da tua própria natureza, assim como em casos extremos vês que não podes impedir o comportamento perigoso de seu filho, a menos que tire sua liberdade por meio de medidas mais extremas, isso é o que aconteceu entre tu e Deus. Tirar a tua liberdade para proteger-te, até mesmo de ti, não teria sido um ato de amor. Tirar a tua liberdade seria como tirar a liberdade do próprio Deus, a liberdade da criação. Tua rebeldia contra as limitações de tua natureza na forma tornou-se, assim, parte do padrão da criação, pois foi a resposta da criatura.
Foi tua resposta em uma vez que Deus é tanto o Criador como a criatura, também foi a resposta de Deus. Deus é você e Ele ao mesmo tempo. Então, Ele é quem responde e é a quem é respondido. À medida que começas a viver como a criatura e como o Criador, expandes e enriqueces a Deus. Que outro propósito teria Deus para querer expressar o amor que é Ele mesmo na forma, se não fosse pela expansão e o enriquecimento que isso acrescentaria a seu ser? Que propósito está por trás do teu próprio desejo de fazer o mesmo? Foi apenas o ego que fez com que esse desejo parecesse ter qualquer outro propósito, que não fosse a expansão e o enriquecimento de teu ser. Se é apenas ao compartilhar quem tu és, por meio da expressão de quem tu és, que chegas a conhecer quem tu és, então isso também é assim para Deus. Olha o que ele diz aqui, que somente através da expressão de quem tu és, tu pode chegar a conhecer. Assim também Deus só pode conhecer quem Ele é através da expressão de quem Ele é. É o incognoscível se tornando conhecido através de nós. Deus não poderia ser o único ser em toda a criação que permanece estático e imutável. Como isso poderia ser dito a respeito de alguém cujo nome e identidade é sinônimo de criação? Gostas de pensar que Deus conhece tudo. Deus certamente conhece tudo aquilo que é. No entanto, a consciência daquilo que é a consciência crística, que te permite estar em comunhão com Deus. Não é um estado estático. Embora a consciência da verdade seja imutável, a consciência da verdade também está sempre em expansão. Acaso o amor é conhecido por alguém em uma única explosão de conhecimento e depois nada mais conhece sobre o amor? Acaso a beleza é captada por alguém para depois nunca mais ser tocado por ela? Não é a própria essência da consciência essa capacidade de chegar a conhecer continuamente? Estar constantemente consciente daquilo que é chegar a conhecer continuamente, no entanto, nunca desconhecer. Tu pensas em que um estado de conhecer seja um estado em que não haja nada que desconheças sobre algo. É por isso que estudas assuntos, para poder alcançar essa conclusão. Nossa, já são quase 8 horas. Para poder alcançar essa conclusão e desfrutar da certeza e do orgulho de que, afinal, conheces tudo o que pode ser conhecido a respeito de algo. Isso é interesse dos mestres e doutores, né? Essa foi a resposta do ego ao fato de existir como um ser que aprende. Escolher algo para aprender que poderia chegar a dominar. Entretanto, tudo isso era um desejo de pôr um fim ao aprendizado, que é o desejo verdadeiro, compatível com a tua verdadeira natureza e com o teu propósito aqui. Aprender tudo que pode ser conhecido, mesmo sobre o único assunto, e considerar tal aprendizado completo é um erro. Foi essa a conclusão que eu cheguei quando eu concluí o mestrado. Eu concluí o mestrado e eu pensei assim, meu Deus, o que adianta eu ser a mais esperta do parquinho sobre o ponto depois da vírgula? Para que me serve isso? Entende? O que adianta um trabalho específico sobre determinado pontinho no meio do universo? Mas a gente é assim no mundo, né? A gente é assim. E a gente se acha o máximo porque conhece aquele pontinho. Se reconsiderares essa definição, verás que, mesmo em relação ao aprendizado de um único assunto, isso não é verdade. A única instância em que isso é verdade é que o respeito ao aprendizado de quem tu és.
Queridos irmãos e irmãs, o aprendizado de fato chega ao fim. E tal fim está se aproximando rapidamente. Chegar a conhecer por meio do aprendizado será algo do passado. Tão logo a consciência crística for sustentável e começares a conhecer através da revelação constante daquilo que é. Você não aprende mais da forma tradicional. Você começa a receber revelações de como a realidade realmente é. O verdadeiro aprendizado tinha um único propósito, o propósito de retornar-te à consciência desperta da tua verdadeira identidade. Põe um fim agora ao aprendizado ao aceitar quem tu és verdadeiramente. Põe um fim agora ao aprendizado ao aceitar quem tu verdadeiramente és. Amores, é isso. Enfim. Não é maravilhoso a gente ver? Viu? Agora vocês viram como é que foi, como aconteceu a separação, que ela nunca aconteceu, foi só a tua consciência que escolheu por uns instantes ou alguns eons, né, se sentir separada de Deus e aí manifestou. Ele só te soltou, ele só te deixou expressar aquilo que o teu desejo queria expressar, sabe? É como uma criança birrentinha que chora, chora, chora e tu solta ela, então. Foi isso que Deus fez, deixou se expressar, tá bom? Amanhã a gente se fala. Então, o de fora são esses encontros, retiros espirituais? Não entendi, Mônica. Depois tu me manda lá no grupo, que aí eu respondo amanhã na live. Mas não existe nada fora. Quando você desperta a consciência crística, não existe mais nada fora. Nada fora, absolutamente nada e nem ninguém fora. Quando alguém te trata de determinada maneira, é você mesmo se tratando daquela determinada maneira. Não existe mais nada e nem ninguém fora. Então é por isso que não é tão... Eu entro ainda em meditação, eu ainda entro no silêncio, né? Mas a relação com o meu irmão é a própria realização da consciência crística, tá? Oi, gatinha. Oi, meu amor. Deixa eu lá dar mamar para minhas filhas. Beijo, gente. Amanhã. Lembra, não tem mais